Graças a Deus. Amém, queridos? Como faz o irmão Lucas, né? Lucas Pimentel. Quantos estão felizes nessa noite? Mas está fraquinho, né? Vamos fazer de novo, né? Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém. Melhorou agora sim. Agora o pessoal está feliz. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, querido. Eu quero meditar com você bem rapidinho. Mateus, capítulo 10, filho, por favor. O meu filho que está ali em cima para colocar para a gente. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre um assunto que eu já tenho conversado com os irmãos do PSM. Quem participa já sabe um pouquinho, né? Tenho conversado com os irmãos da live na parte da tarde também. E aí é do que o meu coração está cheio e eu quero conversar um pouquinho mais com os irmãos sobre isso, né? Sobre algumas instruções de Jesus para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa noite? Faz assim com a sua mão que eu quero ver os discípulos de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Alguém sabe o que quer dizer discípulo? Como é que é? Aluno, aprendiz. Graças a Deus, é isso aí. Então, vamos aprender um pouquinho com o nosso mestre nessa noite. Amém, queridos? Mateus, filho, capítulo 10. Bota o verso 1, Dani, por favor. Quero ler o verso 1. Depois a gente vai pular para os outros versos. O verso 1 diz assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Agora, filho, pula para o verso 5, por favor. Porque o verso 5, ele diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pode para o 7, Dani, porque diz assim o 7: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Você pode fechar os seus olhos por alguns segundos? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por mais esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, na tua casa, na tua presença, Senhor Deus, tendo a oportunidade de falar contigo em oração, tendo a oportunidade de louvar ao teu nome, Senhor Deus, e também tendo a oportunidade de ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala conosco nessa noite mais um pouquinho, além do que já temos ouvido nesse lugar. Mas precisamos, queremos, necessitamos ouvir um pouquinho mais a tua voz, ó Deus. Fala conosco, até mesmo aquilo que a gente não veio aqui essa noite para ouvir, mas aquilo que tu sabes que precisamos. Fala conosco. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus receba e diga: louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir meu filho para voltar ao verso 1, porque o verso 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos. Queridos, aqui logo no início desse verso, diz assim: tendo Jesus, o que Jesus fez ali depois do nome dele? Está escrito o quê? Tendo Jesus, pode ler comigo para você despertar. Tendo Jesus chamado. Então, a primeira coisa, primeira orientação para os discípulos de Jesus nessa noite, que eu e você não podemos nos esquecer. Nós não fomos chamados por um homem, nós não fomos chamados por uma instituição, nós não fomos chamados por um grupo, por um clube ou por qualquer outra coisa. Nós fomos chamados por Jesus. O discípulo de Jesus, ele tem que ter essa consciência. Eu fui chamado por Jesus. Amém? E não só chamado, queridos, mas a gente vai ver aqui que Jesus, ele chamou, ele escolheu, ele separou. Olha que coisa legal. Jesus olhou, falar com a Michele. Jesus olhou assim a Michele. Aí escolheu a Michele. Mas por enquanto não falou nada. Mas depois ele chegou e falou assim para a Michele: Michele, vem comigo. Aí Michele se levantou e foi. Aí ele fez o quê? Falou: agora fica aqui, Michele. Fica aqui no cantinho, e daqui a pouquinho eu quero conversar contigo. Então eu aprendo que eu e você, nós fomos escolhidos, depois fomos chamados, e logo em seguida, obrigado, meu amado, separados. Guarda essas 3 coisas no teu coração nessa noite para a gente começar a conversar. Para você não esquecer, repete assim comigo: eu fui escolhido. Eu fui
Isso aí mesmo, eu fui chamado. E depois eu fui separado. Guarda isso no teu coração, porque foi isso que Jesus fez aqui. Agora, olha só que coisa legal. Ele chamou, né? Como eu disse aqui, ele escolheu, ele chamou, separou. E aí depois ele fala o seguinte: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que Jesus fez com aqueles que ele escolheu, chamou e separou. Está ali no versículo, diz o quê? Deu-lhes o quê, querido? Autoridade. Olha aqui para mim. Você sabia que você tem autoridade dada por Jesus? Amém, igreja? Você tem autoridade. E essa autoridade, da mesma forma como eu falei aqui do chamado, não é uma autoridade que vem da instituição, não é uma autoridade que vem de um homem, não é uma autoridade que vem simplesmente porque você ocupa um cargo, mas é uma autoridade que vem do próprio Deus, para mim e para você. Aí, já que eu fiz essa afirmação, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já tem a informação que você possui essa autoridade. Agora uma pergunta. Você tem utilizado essa autoridade na sua vida? Pastor, Jesus deu autoridade, mas deu autoridade para quê? O versículo também vai falar algumas coisinhas, algumas orientações de Jesus, porque se ele falasse assim, olha, eu estou dando a vocês autoridade, será que só isso já seria o suficiente? Muito provavelmente, né, de repente Pedro, que era o mais sanguíneo, era aquele que era mais, né, impetuoso, podia perguntar, Senhor, legal, o Senhor deu autoridade para a gente, mas autoridade para quê? Para que a gente vai precisar dessa autoridade? É assim? De repente podia surgir no coração deles essa pergunta. E aí Jesus, conhecedor, né, foi explicando para que ele ia dar para aqueles homens, para que ele ia dar e dá ainda hoje para a sua igreja, para os seus discípulos, autoridade. Porque ele diz o quê? Autoridade para quê? Sobre quem? Autoridade sobre os seus irmãos que são inferiores a vocês. É isso que está escrito ali? Autoridade sobre quem, igreja? Autoridade sobre os espíritos imundos. No começo dessa mensagem, agora há pouquinho eu perguntei, levanta sua mão os discípulos, sim ou não? Você levantou a sua mão, então eu acredito que você acredita, perdoe a redundância, que você é um discípulo de Jesus, sim ou não? Então, se você é um discípulo e Jesus outorgou, deu, transferiu a sua autoridade para a igreja, para os discípulos, então essa autoridade tem que estar sobre a sua vida. Amém ou não amém? A igreja está conseguindo acompanhar o raciocínio? E aí ele diz que ele deu autoridade para quê, pastor? A gente acabou de ler. Autoridade sobre quem? Sobre os espíritos imundos. E aí eu te faço aquela pergunta que eu já fiz aqui algumas vezes, de vez em quando eu faço. Suponhamos, vamos aqui criar uma situação, uma ilustração para você entender o que Deus está falando com a gente nessa noite. Suponhamos que você sai daqui agora, né, vai para casa. Os tricolores já vão para casa pensando no jogo contra o Cruzeiro daqui a pouco, né? Os flamenguistas estão pensando no jogo do Flamengo que está acontecendo agora há pouco. Acho que está acontecendo agora, eu acho. Acho que era 7 horas o jogo do Flamengo, né? Enfim. Mas suponhamos que você saia daqui pensando em qualquer outra coisa. E aí você está muito bem em casa, você senta, liga a sua televisão, você vai jantar, você vai fazer qualquer outra coisa, e aí, de repente, eis que alguém bate na sua porta. Não vou usar o nome de ninguém não para não dar problema, né? Seu fulano! Aí você abre a porta, né? Percebe que a pessoa que está batendo está um tanto quanto desesperada, você abre a porta. Seu fulano! O senhor é crente? Se alguém pergunta isso para os irmãos que estão aqui agora, pressupõe-se que você vai responder o quê? Ficar na dúvida, né? Sim. Acho que sou, né? Sim. Você tem que responder com convicção, com certeza. Aí a pessoa que bateu na sua porta fala assim, então vamos lá em casa, por favor. Porque meu marido está lá falando com uma voz esquisita. Quebrando tudo dentro de casa. Não tem ninguém que consegue segurar ele. Porque eu já ouvi, eu tenho certeza que você também já ouviu, casos de pessoas possessas por espíritos imundos, camarada assim magrinho, igual o pastor Jorge. 5 homens para segurar e não conseguiram. E aí alguém pede para você ir lá encarar uma situação dessa.
Queridos, qual seria a sua resposta? Irmão, aguarda aqui um momentinho que eu vou lá, que eu vou telefonar para o pastor Carlos. Ih, irmão, sou crente sim, mas esse negócio aí é com as irmãs de oração, irmão. Será que essa deve ser a resposta, queridos? Então, não estou entendendo. Será que então essa autoridade que Jesus delegou é só para os pastores? Então, essa autoridade que Jesus delegou é só para os irmãos ou para as irmãs de oração? Não. É para mim e para você. É para a igreja, para os discípulos. Você tem usado a autoridade que Jesus tem colocado sobre a tua vida? Você está conseguindo entender, queridos? Começa a utilizar essa autoridade, começa a tomar posse desse negócio. Pastor, mas é só para expulsar espíritos imundos? Ali está falando especificamente sobre isso, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Mas toma posse dessa autoridade, de repente, para profetizar sobre a vida de alguém, ou até mesmo sobre a tua vida. Profetizar diante de situações adversas. Você está conseguindo compreender? Queridos, uma situação assim bem simples, que aconteceu há poucos dias comigo, algo assim bem superficial, mas só para você entender, hoje é quarta, foi na segunda-feira. Eu estava com uns problemas para resolver, em casa, problemas de ordem, como é que eu posso dizer para os irmãos? Eu ia precisar do computador, ia ter que chegar em casa para enviar uns documentos para um determinado lugar, para ver um negócio para o meu filho Vitor, e aí eu preparei tudo, ia chegar em casa, falei com a minha esposa, filha, prepara tudo, que assim que eu chegar a gente tem que resolver isso hoje, que a gente só tem hoje até meia-noite, para enviar esses documentos. Então, automaticamente, eu ia precisar de quê? De toda a estrutura, né, do computador, que graças a Deus a gente tinha, de uma impressora, papel, aquela coisa toda, mas ia precisar principalmente de quê? De energia elétrica. E aí eu estou trabalhando aqui, agitando tudo e tal, daqui a pouco minha esposa me manda uma mensagem e fala assim para mim, filho, a luz foi embora. E aconteceu, às vezes acontece, geralmente nas comunidades, né? Às vezes a luz vai embora, que acaba de todo mundo, e às vezes acontece o que eles chamam de queda de fase. Algumas casas ficam com luz, outras não, ou então a casa que fica com luz fica com a luz bem fraquinha, que é até pior, que é isso aí que arrebenta tudo que é matéria, que é eletrodoméstico. E aí lá em casa, dessa vez aconteceu exatamente isso. Caiu a fase. E a minha esposa ainda falou, não foi, filha? Falou, filha, a última vez que aconteceu isso, quanto tempo a gente ficou sem luz, filha? Dias, não foi? 3 dias. Aí, queridos, já vem aquilo tudo na mente, né? Mas, queridos, eu tomei posse da autoridade do Senhor. Falei para minha esposa, falei, filha, antes de eu chegar em casa, a luz vai estar de volta. Ela vai chegar em casa antes de mim. Não foi, filha? Aí aprontei tudo e tal, deu a minha hora de ir embora, eu mandei um zap para ela. Falei, filha, estou saindo daqui agora. Fui embora. Querido, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. É diante de Deus que eu estou falando. Eu até esqueci, Michele, que tinha acabado a luz na minha casa. Fui embora. Aí quando eu estou chegando em casa, que eu me lembrei. Falei, Jesus, eu estava sem luz, né? Mas aí cheguei em casa, entrei, abri a porta, tudo clarinho, Jorge. Aí eu falei para ela, filha, a luz naquela vez ficou 3 dias, hoje voltou rapidinho, né? Ela falou para mim assim, amor, quando você mandou a mensagem no WhatsApp dizendo assim, amor, estou indo. Quando eu li a sua mensagem, a luz chegou. Aí alguém pode dizer assim, pastor, isso foi coincidência. Pode até ser para você, e eu não tenho dificuldade nenhuma se você pensa assim. Para mim, não. E essa foi uma das situações que eu podia citar outras aqui para você, que eu lancei uma palavra de bênção e que Deus honrou. Mas isso é porque o senhor é pastor. Querido, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é discípulo? Você é igreja? Então começa a usar essa autoridade. Começa a profetizar a bênção na tua casa. Começa a profetizar a bênção na tua família, a bênção no teu casamento, a bênção no teu trabalho. Começa a profetizar a bênção na vida dos teus filhos. Mas tem uns crentes aí, uma meia dúzia de crentes aí profetizando maldição. Uma meia dúzia de crentes aí que tudo para ele vai dar errado. Isso não vai funcionar não, isso não vai dar errado. Isso vai dar errado, pastor.
O camarada uma vez falou, pastor, vou fazer uma prova amanhã, mas eu sei que eu não vou passar não. Eu falei, rapaz, então vai para a praia, cara, vai fazer o que lá? Tu está falando que vai fazer a prova e não vai passar, vai perder tempo lá, vai para a praia, vai jogar futebol, vai fazer qualquer outra coisa. Profetiza. Vou fazer a prova e Deus vai me abençoar, porque eu estudei. Também não adianta ir sem estudar, querido, e profetizar que tu vai passar é vergonha. Faz a tua parte humana e a parte espiritual. Faz a tua parte natural, porque a parte sobrenatural é com Ele. Aí Ele faz. Você está conseguindo entender? Eu aprendo aqui com Jesus. Autoridade. Aí Ele diz, autoridade para expulsar espíritos imundos. Agora olha aqui para mim. Eu aprendo aqui que nós fomos, voltando para o início da mensagem, tá? Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados e nós fomos separados. Aí Jesus nos dá autoridade para espíritos imundos. Então eu entendo que nós fomos chamados por Ele para, entre outras coisas, libertar pessoas que estão possessas de espíritos imundos. A igreja está entendendo? É o que está dizendo ali? Não é a palavra do pastor Jorge, não, é a Bíblia que diz. Jesus que falou, eu estou dando autoridade a vocês sobre espíritos imundos. Sim ou não? Agora, queridos, vamos ser sinceros. Fomos chamados para libertar pessoas, sim ou não? Mas sabe o que está acontecendo no nosso meio? Tem uma meia dúzia de crentes no nosso meio aí, querendo ser instrumento de Deus para libertar outros, quando, na verdade, nem ele foi liberto ainda. Podia dar outros exemplos, vou dar um exemplo para você entender. Em casa escondido, quando minha esposa não está, é um exemplo que eu estou dando, estou usando esse exemplo para ficar claro na tua mente, para você não esquecer mais. Em casa, quando minha esposa e meus filhos estão dormindo, eu fico sozinho no computador, na internet, vendo pornografia. Estou dando um exemplo, tá, queridos? Eu sei que tem amados me assistindo agora pela internet. E é proposital mesmo isso. Minha esposa vai dormir, meus filhos, aí eu ligo o computador, Jorge, boto naqueles sites abençoados lá, sabe? E aí, vem para a igreja, chega um irmão aqui, e aí vai fazer um gabinete comigo e fala assim, pastor, ora por mim, porque eu sou viciado em pornografia. Aí eu vou orar para Jesus libertar o irmão. Olha para mim, igreja. Funciona? Será que funciona? Você está conseguindo compreender? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, você vai entender ali que antes de Jesus enviar, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre Jesus enviando, antes de Jesus falar para eles, olha só, vão, Jesus falou assim, vem cá, lembra que eu falei? Ele escolheu, depois que ele escolheu, ele fez o quê? Vem aqui pertinho de mim. Fomos chamados para libertar pessoas em nome de Jesus, queridos. Mas antes de Deus nos usar, vamos fazer uma autoanálise, né? Ó, Senhor, e eu? Eu não estou precisando ser liberto de algumas coisas nessa noite? Será que não tem algumas coisas que ainda me aprisionam? Paulo sempre dizia isso. Paulo falava assim, eu posso todas as coisas. Paulo não dizia isso? Posso todas as coisas. Filipenses 4,13 fala muito isso. Todas as coisas me são lícitas. Porém, nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não devo me deixar dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? O que Deus está falando conosco através de Paulo? Meu amado, seja o que for, se está te prendendo, se está te dominando, se você não consegue mais viver sem, cuidado que tem alguma coisa errada. E vou mais além, às vezes não é nem nada de errado que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Beber um determinado refrigerante. Não vou falar nome que eu não estou ganhando para fazer propaganda, né? Embora eu sei que os irmãos já até pensaram qual é o refrigerante, né? Pastor, eu não consigo ficar sem beber o danado do refrigerante. Querido, cuidado. Beber refrigerante é pecado? Sim ou não? Não. Senão eu creio que 80% da igreja aqui estava em pecado, né? Inclusive eu, que eu gosto de um refri. Não é ruim não, né? Se calor geladinho, desce redondo, como dizia o pessoal, né? Não é pecado beber um refrigerante. Agora, se eu não consigo ficar, ainda mais que na maioria das vezes, é uma determinada marca, né? Pastor, não consigo ficar sem beber. Filho, tem alguma coisa errada, cuidado. Porque já está te
dominando, já está te prendendo, já está fazendo de você o quê? Escravo. E aí é que começa o problema, igreja. Você está conseguindo compreender? Então aprenda ali, Jesus nos chamou, orientações de Jesus para mim e para você. Nos deu autoridade para, em nome dele, libertar pessoas. Agora, eu preciso primeiro ver como é que está a minha vida. Porque do que adianta Jesus me usa, Jorge, para libertar pessoas, mas eu mesmo continuo prisioneiro. Você está conseguindo entender? Vê se você não tem nada te prendendo. Dia de culto, domingo, só que tem um problema. É o dia daquela final. Meu time vai jogar a final hoje. Vou para o culto ou fico em casa para assistir o jogo? E aí, queridos? Pastor, é pecado ver futebol? Não. Embora tem gente que fala que futebol é pecado, né? De que Jesus mandou jogar a rede no mar, chamou o juiz de Nico, né? O pessoal fala sempre isso, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, querido. Jogar futebol é bênção, é saudável. Inclusive, atualmente até a mulherada está arrebentando, né? Tem mulher jogando mais do que muito homem aí, né? Mas quando esse negócio começa a me prender, me aprisionar, quando eu começo a colocar esse negócio no lugar que deveria ser ocupado por Deus no meu coração, aí começa a dar problema. Você está conseguindo entender? Até porque, queridos, me ajuda aqui que eu sei que os irmãos são bons de Bíblia. Quando eu começo a colocar algo no meu coração no lugar de Deus, como é que chama esse pecado mesmo? Alguém pode me ajudar? Oi? É isso aí, irmã Carminha, sabe tudo de Bíblia, né? Idolatria! Aprendo isso com Jesus, mas vamos seguir aqui por causa do nosso horário, que eu estou no começo da mensagem ainda, 10% da mensagem, tem muita coisa para falar outro dia. Porque diz assim, e Jesus deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar. E aí no final do versículo diz o quê? E para, olha só que coisa legal, Jesus deu autoridade para eles expulsar espíritos imundos, e no final do versículo diz o quê? E para o que, igreja? Curar. Então nós fomos escolhidos, chamados e separados para expulsar espíritos imundos, para libertar pessoas, sim ou não? E aí depois Jesus diz, vocês também foram escolhidos, chamados e separados para curar pessoas em nome de Jesus. Olha que coisa legal. Isso é fantástico, né, queridos? Quando Deus nos usa, e toda vez que eu falo disso, eu lembro, ainda bem que ela está aqui, que ela me permite falar, porque eu me lembro que o Cadu tinha muita convulsão, não é verdade, Michele? Michele de vez em quando chegava aqui atordoada, já vi Michele chegar aqui, tem que sair correndo para buscar ele no colégio, não era assim, Michele? E aquilo me incomodava, eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada, Jesus, tem um negócio esse, tua filha angustiada, que é mãe. Até que um dia eu falei, Michele, vem cá, vamos orar por esse negócio, Senhor, em nome de Jesus, repreende isso, enfim, orei, até esqueci. Aí teve um dia que Michele me chamou e falou, pastor, glória a Deus pela vida do senhor, porque desde aquele dia que o senhor orou pelo Cadu, quantas vezes ele teve convulsão depois daquilo, Michele? Nunca mais. E aí a gente, queridos, eu não sou nenhum hipócrita, né? Não, pastor, a glória do Senhor, ele já sabe que a glória, a honra e o louvor são todos dele, mas vamos ser sinceros, a gente não fica feliz, querido, de ser um instrumento de Deus, sim ou não? Eu fico, se você não fica, o problema é teu, eu fico e curto. Porque é bênção você ser instrumento de Deus para curar outros. Agora, queridos, eu preciso te falar, porque da mesma forma como eu falei sobre os espíritos imundos, sobre libertação, aí não é diferente. Crentes que estão querendo ser usados por Deus como canal, como instrumento para curar outros, que na verdade, nem ele ainda foi o quê? Curado. Queridos, e é com muita tristeza no meu coração que eu preciso dizer isso para você nessa noite de quarta-feira, para você que nos assiste pela transmissão. Tem uma galera aí no nosso meio, doente. Tem uma galera no nosso meio precisando urgentemente ser curado por Jesus. Aí eu pergunto para você, será
Será que Deus pode usar uma pessoa que ainda nem curada foi para curar outros? Pastor, pode acontecer? Claro que pode. Meu filho Vitor, até que se prove o contrário, né? Nunca mais teve crise, graças a Deus, mas até que se prove o contrário, a médica falou para minha esposa que ele tem bronquite. Eu, pastor Jorge, eu já perdi as contas de quantas crianças eu orei que tinham bronquite e as crianças nunca mais tiveram. Meu filho até hoje ainda não foi curado. Isso aí é com ele. Existem as exceções. Agora, o que eu estou falando para você, não é de crente que ainda não foi curado por um propósito de Deus. Eu estou falando para você de crente que ainda não foi curado, não faz nenhuma força para ser curado, ainda vou mais além. Muitas vezes nem quer ser curado. Aí sabe quando é que Deus vai usar você para curar outros? Nunca. Nunca. Ele não vai usar um doente conformado com a sua doença, satisfeito com a sua doença, para curar outro. Você está conseguindo compreender? É o que eu aprendo aqui. Fomos chamados para curar, queridos. Mas, lamentavelmente, muitos de nós ainda estamos doentes. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Sabe o que acontece? Pessoas doentes adoecem os que estão à sua volta. Isso é que é mais preocupante. Muitas vezes vemos famílias, eu tenho observado isso, e graças a Deus, a maioria delas fora daqui, tá? Famílias doentes, e aí você percebe que há naquela família um membro que está adoecendo os demais. Você quer ser usado por Deus para curar pessoas? Isso é bênção. Fala, Senhor, eu quero. Mas antes, Senhor, faz um check-up em mim. Faz um check-up em mim, Senhor. Porque de repente eu estou doente querendo curar outros. É o que eu aprendo aqui. Orientações de Jesus, queridos, não são palavras minhas, orientações dele que está ali na palavra para mim e para você. Crentes que têm comportamentos que você percebe nitidamente que está doente. Precisando de cura, precisando de tratamento. É o que eu aprendo aqui, vamos seguir, queridos, porque senão o pastor Jorge vai falar até... Verso 5, filho, por favor. A gente de repente para por aí porque ele diz assim: Jesus enviou. Agora olha só que coisa legal, queridos. Antes de enviar, Jesus teve ali uma conversinha com eles muito particular. Foi a primeira comissão que Jesus estava criando aqui, os primeiros 12, depois ele criou a dos 70 e por aí, né? Está criando comissão até hoje, eu e você fazemos parte dessa comissão até hoje, né? Mas essa aqui foi a primeira, então não podia ter falha, não podia ter erro, porque aqueles ali seriam os modelos. E aí Jesus conversa com eles, bate um papo bem particular, e depois Jesus faz o quê? Envia. Mas antes de enviar, está ali no versículo, Jesus enviou esses 12 fazendo o que com eles? Dando-lhes as seguintes instruções. E aí ele começa, queridos, ele começa dizendo assim: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aqui, quando a gente lê isso, a gente tem a impressão que Jesus está descartando completamente, né? Os samaritanos e os gentios, nada disso. Tanto que ele fala, de preferência, era como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: olha só, inicialmente, eu quero vocês lá, falando com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deixa os samaritanos para depois, os gentios para depois. Tanto é que você vai ver que Jesus não descartou os samaritanos, que o próprio Jesus, João capítulo 4, se não estou enganado, ele prega para uma mulher, aquela mulher que estava indo pegar água no poço. Era o quê? Samaritana. Quando Jesus cura os 10 leprosos, os que foram curados, um voltou. Esse que voltou era o quê? Samaritano. Então Jesus não descartou os samaritanos, muito menos os gentios. Tanto que mais tarde ele levanta Paulo, que é chamado até hoje de apóstolo dos
Gentios. Então ele não descartou. Mas inicialmente ele tinha um público-alvo. Então ele fala isso para os discípulos. Olha só, primeiro vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí aqui, queridos, a gente aprende algumas coisas muito legais. Primeira coisa que eu aprendo aqui, quando diz, Jesus enviou os discípulos e deu-lhes algumas instruções. Agora olha aqui para mim. Presta bem atenção. Jesus, só para você não esquecer, Jesus escolheu, Jesus chamou e Jesus separou. Aí teve uma conversinha com eles ali. Deu as devidas instruções. E depois que deu as instruções, depois que aqueles homens estavam prontos, ele fez o quê? Enviou. Amados, olha para mim. Essa é a sequência natural, ou pelo menos deve ser. Como assim, pastor? Explica, eu vou explicar. Você conhece a Jesus. Você ouve o chamado de Jesus, você vai a Jesus, se aproxima, tem uma experiência com Ele. E Ele vai te instruir, Ele te orienta, Ele te enche, Ele te fortalece, Ele solidifica a sua fé, te dá uma certa base, uma certa estrutura. E aí quando Ele percebe que você já tem condições, Ele faz o quê? Envia, porque é assim que tem que ser. Sabe o que está acontecendo no nosso meio? Uma galera aí, queridos, que já foi a Jesus, só que ficou lá. Não quer ser enviado para lugar nenhum. Ele está cheio, sabe? Ele não perde um culto, não perde uma reunião de oração. Ele até vai para participar do evangelismo de vez em quando, mas ele não quer ir, ele não quer ser enviado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite Jesus quer enviar você. Para onde, pastor? Eu não sei. De repente, olha para mim que pode parecer um tanto quanto estranho que eu vou falar, mas você vai entender. De repente Ele quer enviar você para pregar, sabe aonde? No campo missionário mais desafiador que existe. Alguém sabe onde é? Onde é, Michele? Na minha casa. No meio da minha família. Queridos, o campo missionário, eu costumo dizer que quem é bem sucedido pregando no meio da família, pode mandar esse camarada para pregar na África, enfim, no país, o cara vai ser bem sucedido. Dentro da família é o campo missionário mais desafiador que existe. Sabe por quê, queridos? O pastor Jorge é uma bênção aqui do púlpito. Porque acabou o culto, arruma tudo, né? Paga a luz, vai cada um para onde? Para as suas casas, né? Pastor Jorge é uma bênção. A irmã Michele, olha, pastor Jorge é uma bênção. Irmão Nilton, pastor Jorge é uma bênção. Irmão Carlos, pastor Jorge é uma bênção. Irmã Carminha, irmão Lucas. Agora, queridos, pergunta para a irmã Elizabeth. Pergunta para o Vitor. Pergunta para aquele gatinho que está ali em cima, ó. Olhou logo, né? Falei gatinho, tu olhou, né? Pergunta para eles quem é o pastor Jorge. Irmã Beth, é essa bênção aí mesmo em casa? Irmãos, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Eu posso ser uma fraude, queridos. Eu posso ser aqui um personagem. Você está conseguindo entender? Mas para a glória do nome do Senhor, está ali minha esposa, estão ali os meus filhos. Um dos lugares onde eu mais gosto de pregar, e Deus tem me dado essa oportunidade, é na minha família. Quando a gente teve a pandemia, eu fazia live da minha casa. Eu já tive algumas ocasiões que eu estava aqui na casa da minha sogra. Queridos, eu fazia live da casa da minha sogra. Querendo ou não, eles acabavam fazendo o quê? Assistindo a live. Por livre e espontânea pressão. E eu tenho certeza absoluta que nenhum deles ficava pensando assim, conversa fiada, rapaz, depois que desliga essa câmera aí, não é nada disso. Você está conseguindo entender? Deus pode estar querendo enviar você hoje para pregar, sabe aonde? Na tua família. Agora, lamentavelmente, eu tenho que te dizer também, que infelizmente no nosso meio tem uma galera aí que nunca vai ganhar a família para Jesus. Nunca vai ganhar. Que isso, pastor, o senhor está profetizando maldição? Não. Tomara que sirva de alerta para você. Que não dá testemunho dentro de casa, queridos. Umas jovenzinhas aí no nosso meio, né?
uma bênção. Até a mãe pedir para lavar uma louça. Uns jovenzinhos no nosso meio, uns adolescentes, bênção. Até o pai pedir para jogar o lixo fora. Até o pai ou a mãe pedir para arrumar o quarto. Você está conseguindo compreender? Estou falando de coisas bem superficiais, mas deixa eu dizer uma coisa para você. São coisas superficiais que fazem diferença. Muitas vezes são pequenas coisas que revelam o nosso caráter. Muitas vezes são pequeninas coisas que revelam o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Uma meia dúzia de crente aí que diz que vai fazer as coisas e não faz. Pega dinheiro emprestado e não paga. Não tem palavra, queridos, o que é isso? Como é que Jesus vai te enviar desse jeito? Fala para mim. Vai te enviar para onde? Para falar do amor dele para quem? E sabe o que acontece, amados? Por causa disso, muitas vezes, nós temos dificuldade, porque eu me lembro, já falei isso aqui para os irmãos há algum tempo atrás, fui trabalhar numa empresa há algum tempo atrás, foi a última empresa que eu trabalhei, meu amado, quando eu cheguei lá, todo mundo naquela brincadeira, só homem. Quando eu falei que era crente, melhor dizendo, eu não falei, eles descobriram, não sei nem como. Mudaram. Me isolaram, Michele. Deixaram segregado. Mas eu sabia o que eu estava fazendo ali. Eu sabia que eu tinha sido enviado por Deus para estar naquele lugar. Por isso que você precisa ter consciência de quando Deus te envia. Eu falei, Senhor, é contigo mesmo. Mas aí Deus fez a obra, encurtando aqui, porque eu não tenho tempo de contar todo o testemunho. E aí depois é que eu fui descobrir o que tinha acontecido. Por quê? Um deles veio conversar comigo e falou assim, seu Jorge, só desculpa. Mas sabe por quê? E esse camarada, eu gostava dele, que ele era muito transparente, sabe? E ele mudou logo comigo. Quando ele viu que era quente, ele mudou, saiu de perto de mim, ficou meio de cara feia comigo. Depois virou meu amigo até hoje. Mas depois ele falou para mim, seu Jorge, só desculpa. Mas quando o senhor entrou aqui, que o senhor falou que era crente, automaticamente eu pensei assim, mais um. Eu falei, mas mais um por quê? Ah, porque antes do senhor tinha um camarada que trabalhava aqui, chegou aqui dizendo que era crente. Antes do trabalho ele ajoelhava, era um galpão grandão, queridos. O cara ajoelhava no meio do galpão, levantava a mão para o céu, orava, todo dia antes de começar a trabalhar. Só que chegava na hora do almoço, o bichinho sumia, desaparecia. Até que teve um dia, que descobriram ele num cantinho lá, que a empresa era muito grande, descobriram ele num cantinho lá escondido, fumando maconha. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, mesmo depois que descobriram, ele continuava, Newton, o mesmo ritual. Falei, graças a Deus que eu não estava aqui, senão eu acho que eu dava, se ele olhasse, eu dava uma tapa na orelha dele. Sai daí, o sem vergonha, safado, está sujando o nome de Jesus, rapaz. E deixando a gente com problema, porque o camarada já tinha 6 meses que tinha saído da empresa. Quando eu cheguei 6 meses depois, ele me deixou com problemas por causa do testemunho. Você está conseguindo entender o que Jesus está falando para a gente nessa noite? Quais são as instruções que Ele está dando para mim e para você? Queridos, em nome de Jesus, eu vou encerrar. Vamos cantar, Michele? Vem aqui, porque senão o pastor Jorge prega até as 9. Eu vou encerrar, eu preciso encerrar. Mas o que Deus está falando com a gente nessa noite? Queridos, olha para mim, isso aqui tinha que estar lotado até a galeria. Não é porque sou eu que estou pregando, não é porque é a instrução de Jesus para nós. Amados, acabou o tempo. Acabou o tempo de a gente ficar brincando de crente. Acabou o tempo de ficar brincando com o evangelho. Até porque, deixa eu te dar uma notícia, eu falei isso há poucos dias na escola bíblica dominical. O diabo conhece, tá, queridos? Eu usei até uma expressão popular, chula, mas para você entender. Falei, irmãos, o diabo conhece os crentes meia boca, tá? Atos capítulo 19, depois você lê lá. Os camaradas foram expulsar um demônio. Viram Paulo fazendo, né? Que Paulo tinha autoridade dada por Jesus. Tanto que viu uma menininha atrás deles, que os irmãos conhecem a passagem, né? Elogiando, falando bem. Paulo virou e falou assim, espírito de adivinhação, sai dela. O espírito saiu daquela menina na mesma hora. Paulo, inclusive, foi preso e apoiou e tudo por causa disso. Os camaradas viram aquele negócio, gostaram, falaram, rapaz, eu quero fazer isso aí também. Aí tinha um endemoniado lá, 7 camaradas, 7 filhos. Não lembro o nome do pai dos meninos agora não. Depois você lê Atos 19, como diz o pastor, não sou obrigado a saber tudo, né? 7 foram lá expulsar o demônio. Em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele.
Um camarada só. Sabe o que fez com 7, Pedrinho? Deu um couro nos 7, rasgou e machucou, quebrou eles todinho. Depois você lê lá Atos capítulo 19. Acho que a partir do verso 13, se eu não estou enganado. 7. Um endemoniado arrebentou os 7. Porque quiseram tirar uma onda, sabe? Usar uma autoridade que não tinham. Sabe o que o demônio falou para eles? Conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. E vocês? Quem são? Lembra do começo dessa mensagem que eu falei aqui para você que se alguém batesse na tua porta? Sabe que quando você chegar lá para expulsar o espírito imundo, ele não vai olhar na tua cara e falar assim: e você? Quem é? Me lembro uma vez aqui na congregação da Coroa. A gente ia começar o culto. Uma irmã entrou. Foi no banheiro. Estou escutando um tumulto lá atrás. Quem conheceu a congregação da Coroa sabe como é que era lá, né? Escutando um tumulto, um falatório lá atrás do banheiro, perto do banheiro. Eu falei: Jesus, está acontecendo. Irmão, o demônio já pega a mulher lá atrás. Irmãos, isso é diante de Deus que eu vou falar para os irmãos. Eu não sabia, não. Eu falei: rapaz, o que está acontecendo? Pensei que era briga. Eu falei: sabe que os irmãos estão se desentendendo lá atrás, antes do culto, Jesus? Fui lá. Irmãos, quando eu entrei, a mulher toda esquisita, com a mão torta, olhou para mim e falou assim: eu não gosto de você. Eu virei para aquele espírito e falei assim: eu também não gosto de você. Sai dela, em nome de Jesus. A irmã depois sentou lá e assistiu o culto todinho. Ah, pastor, mas é porque o senhor é pastor. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou mais consagrado, não é porque eu sou mais espiritual, não é nada disso não, queridos. Agora, uma coisa eu posso dizer para você: eu luto 24 horas por dia contra a minha natureza. Porque não quero ser, como eu usei a expressão aqui popular, chula, não quero ser crente meia boca. Porque o próprio Jesus diz em Apocalipse para você escolher. E ele fala o quê? Ou você é frio, ou você é quente. Frio, eu já sei que você não quer nada comigo. Quente, eu sei que a gente estamos juntos. E morno? Ele falou que ia fazer o quê com os mornos, que eu esqueci? A pastora Michele, que ela fez aqui, né? Vomitar, queridos. Meu amado, em nome de Jesus, não se contente de ser morno, não. Seja um crente pegando fogo, cheio do Espírito Santo de Deus. Essa igreja te dá a oportunidade de fazer isso todo sábado. Tem reunião de consagração aqui de 8 às 10 da manhã. Nós vamos ter dia 6 de outubro agora uma vigília. Pastor, uma noite, pastor, não aguento. Queridos, o tempo que estava no mundão era de sexta para sábado, de sábado para domingo. Se deixasse, ficava de domingo para segunda também, né? Ia trabalhar, como eles usam a expressão, virado. Agora, uma noite, quanto tempo a gente não faz uma vigília? Aliás, eu sei que eu não vou pedir para levantar a mão não, mas tem crente aqui que nunca foi numa vigília na vida. Você tem oportunidade, amado. Ser cheio, eu quero, pastor, quero esse negócio para mim. Não estou falando para você de religiosidade não, tá, querido? Estou falando para você de ritual, de frequentar a igreja, de fazer, de dar o... Tem um montão de gente fazendo isso aí, querido, que não está fazendo a menor diferença diante de Deus. Estou falando para você de relacionamento com Jesus. Estou falando para você de vida com Deus. É para isso que Jesus está nos chamando nessa noite. Para ter vida com Ele, relacionamento com Ele. Religiosa, a gente está assim no nosso meio, ó. Montão. E eu vou ser bem breve, bem rapidinho, porque eu já passei muito do meu horário. Se você quer isso para a tua vida, fique em pé que eu quero orar por você. Que eu vou orar, os irmãos vão louvar ao Senhor e nós vamos encerrar. Se é isso que você quer, pastor, eu quero. Eu quero ser cheio de Deus na minha vida, pastor. Eu não quero ter que ser crente morno, não quero ser crente frio, eu quero ser quente. Eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser, como a Bíblia diz, um tição tirado do fogo, como a expressão que a Bíblia usa. Quero ser religioso não, pastor. Eu quero relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus. Pastor, o que eu faço? Aí eu vou precisar de outro culto para falar isso para você. Mas comece enfim, a investir mais na tua vida de oração. Leitura da Bíblia.
A tua igreja também te ajuda. Tem o pastor Luiz Almeida com o Ministério de Fé em Fé, para você ter uma palavrinha lá, uma meditação todo dia. Tem o PSM e outras coisas, mas estou falando de pastores da tua igreja, mas tem outros para você ler. Eu tenho certeza que se eu perguntar, não somos muitos aqui nessa noite, mas se eu perguntar quantos leram a Bíblia hoje, se eu pedir para levantar a mão, se levantar 10 mãos é muito. Precisamos mudar, né, queridos? Precisamos mudar. Vamos orar, queridos. Vamos orar, que logo em seguida os irmãos vão louvar ao Senhor. E aí depois a gente impetra a bênção apostólica. Fecha seus olhos. Quero orar por você que nos assiste também pela transmissão. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a vivermos um evangelho real. Não estou falando de perfeição, porque não somos. Não há ninguém aqui perfeito, Senhor. Mas estou falando de santificação, Senhor. Estou falando de uma busca. Aleluia. De uma busca por te agradar, por te obedecer. Um desejo de vencer a carne, a nossa natureza, as nossas tendências. Uma insatisfação com aquilo que somos e com aquilo que o Senhor quer fazer de nós, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Paizinho, ajuda-nos, mostra-nos, dá-nos a tua orientação, como o Senhor fez com aqueles homens. Dá-nos instruções, Senhor, como o Senhor fez com aqueles homens. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, enche-nos, porque nós queremos ser cheios. Aleluia. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome com as nossas vidas. Nós queremos ser instrumentos teus aonde o Senhor nos enviar. Aleluia. Faça isso, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Em nome de Jesus. Vamos louvar.